Mais de 17 milhões de mulheres sofreram violência física, psicológica ou sexual entre agosto de 2020 e julho deste ano, o que equivale a 24% da população feminina com mais de 16 anos. E as chamadas para o número 180, o Serviço de Denúncias de Violência contra a Mulher, aumentaram 34%. Para falar, portanto, sobre as ações de combate à violência contra as mulheres, a gente recebe hoje aqui a secretária nacional de Políticas para as Mulheres, Cristiane Brito, que faz parte do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Secretária, é um prazer recebê-la. Seja muito bem-vinda ao JR Entrevista. O prazer é todo meu. Muito bom estar aqui de novo com vocês para falar um pouco do que a Secretaria tem feito para as mulheres do nosso país. E tem feito muito, né, secretária? A gente sabe, por exemplo, que durante a pandemia as mulheres sofreram muito com a violência doméstica, né? Não só a física, mas a psicológica e diversas outras formas que, infelizmente, têm crescido no Brasil. Qual é esse dado? Que número é esse? E o que tem sido feito para tentar acolher essas mulheres? Porque a gente sabe que não só as mulheres, mas crianças e adolescentes também sofreram muito. A família, de um modo geral, foi muito desestruturada durante essa pandemia, né? Sim, infelizmente. A gente sabia que isso iria chegar no Brasil, porque o mundo todo estava passando também por esse fenômeno. O isolamento contribuiu muito com isso, né? Mulheres já estavam em situação de violência e durante a pandemia ela passou a conviver 24 horas com seu agressor. Então, natural também que essa mulher tivesse mais dificuldade em denunciar. E aí, o que nós fizemos? Nós investimos em novos canais de denúncia. WhatsApp, Telegram, através de um aplicativo que nós também lançamos durante a pandemia. Números eu posso falar para você em torno de 20% de violações, uma média de 2020 a 2021. Mas eu digo para você que o ranking de violações mesmo foram das nossas crianças, porque essas crianças estavam fora das escolas. E geralmente a violência contra a criança ela acontece dentro de casa. 50% das denúncias em relação à violência contra a criança, eu sei que não é a minha pauta, mas eu preciso falar isso, claro, são os professores que denunciam. Então, como elas estavam fora da escola. Em relação à mulher, eu digo para você que, geralmente, a violência contra a mulher vem acompanhada da violência contra a criança. O agressor agride a mulher, em seguida ele agride o seu próprio filho, até porque dói muito numa mãe ver seu filho sendo machucado. E eu também tenho que dizer que alguns fatores contribuíram para esse aumento. O uso abusivo de álcool, o próprio medo da doença logo no início da pandemia, né? O trabalho, o desemprego, tudo isso contribuiu para que os ânimos se acirrassem dentro do ambiente doméstico. E isso fez com que, infelizmente, a violência doméstica aumentasse muito no nosso país também. A gente sabe que alguns cartórios pelo país, se não me falha aqui, os dados são 13 mil espalhados pelo país, viraram pontos de apoio para as mulheres dentro da campanha Sinal Vermelho, né? Como isso tem funcionado? As mulheres, eu sei que para a mulher muitas vezes é difícil denunciar, eu acho que até essa entrevista é importante hoje para a gente colocar isso em pauta, né? A importância da mulher não sentir medo, não se acostumar a isso e denunciar. O quanto é importante ter esses pontos de apoio para que isso ocorra? É muito importante. Isso tudo também surgiu durante a pandemia. Se tem algo positivo na pandemia, eu posso dizer que todas as instituições se uniram e entraram nessa guerra contra a violência doméstica. A campanha Sinal Vermelho contra a Violência foi uma ideia que surgiu da magistratura e nós, obviamente, abraçamos. A mulher em situação de violência chega primeiramente era só em farmácia. Hoje já temos até parceria com o Banco do Brasil. O Banco do Brasil. Ela apresenta um X vermelho na mão e o atendente farmacêutico, ele já foi previamente orientado pela Polícia Militar de como proceder. Então, chama a Polícia Militar e o agressor é preso em flagrante ou acompanha essa mulher até a casa, onde ela passa o endereço, né, de forma discreta, e esse agressor é preso em flagrante. Muitas ações estão sendo feitas e, pasme você, a própria sociedade tem se movimentado em relação a isso. Aqui no Distrito Federal, nós tivemos um caso de uma mulher que estava prestes a ser assassinada, ela ligou para uma delegacia e pediu um hambúrguer. Meu Deus. Um agente, assim, muito sensibilizado, e é disso que a gente precisa, né, desse atendimento humanizado, ele percebeu que aquela mulher estava em socorro e ele perguntou, você está em perigo de vida? Ela falou sim. Tá bom, então vamos entregar o seu hambúrguer. Essa mulher foi salva. Então foi uma iniciativa dela própria, dessa mulher que estava em situação de violência. Então as mulheres estão mais alertas sim, mas é preciso dizer, não pode ter medo, tem que denunciar, porque a denúncia pode fazer a diferença entre a vida e a morte. E muita gente não sabe que qualquer pessoa pode denunciar, não só a mulher, a vítima. Um terceiro, o vizinho, um familiar, e o anonimato ele é garantido. E pensando nisso, também durante a pandemia, nós lançamos uma campanha chamada Alô Vizinho.
que é uma campanha que estimula a vigilância solidária. Sabe aquela briga, aquele ditado que briga de marido e mulher não se mete a colher? Pois é. Ficou para trás. Exatamente. A gente diz que em briga de marido e mulher, a gente salva uma mulher. E isso veio para ficar. Agora, me chama a atenção essa questão de o Banco do Brasil entrar nessa parceria. Então, da mesma forma que a mulher que colocar um X, né, que escrever um X na mão, que chega à farmácia, se ela fizer isso numa agência bancária, as pessoas estão treinadas ali para entender que ela está sofrendo algum tipo de violência. Exato. E também esse ano, no aniversário da Lei Maria da Penha, em agosto, a gente fechou uma parceria com a Caixa Econômica Federal. Nós estamos capacitando todos os funcionários da Caixa Econômica Federal, e agora a gente vai partir para as lotéricas, para que eles saibam como socorrer uma mulher que está em situação de violência, independente do X na mão. Uma mulher chega em qualquer unidade da Caixa Econômica Federal, ela vai saber que ela pode contar com alguém se ela estiver em situação de violência. Então, primeiro, eles têm que entender como que funciona essa rede de proteção e saber para quem encaminhar essa mulher que está em situação de violência. Isso é muito importante. A gente tem um exército dentro da Caixa Econômica Federal. Pois é. E assim a gente tem feito... É um banco que chega a qualquer parte do Brasil, tanto quanto as lotéricas. Quase todos os municípios têm lotérica. E vou lhe falar, isso a custo zero. São parcerias que a gente tem priorizado, Correios, agora Conab, para levar também informação para aquela mulher do campo, porque a violência no campo tem crescido muito. E pasmem vocês, a violência sexual contra as nossas mulheres idosas no campo. Meu Deus, que coisa. Esse é o nosso grande desafio do momento. Nos últimos meses, nós tivemos senhoras de 94 anos, 92 e uma de 100 anos violentadas sexualmente. E esse é o nosso grande desafio. A gente está tentando compreender esse momento, porque essas mulheres têm muito mais dificuldade em denunciar, porque elas têm vergonha. Exato. E muitas vezes a pessoa que a violentou é um familiar. Então, ela resiste em denunciar. É por isso a importância da vigilância solidária, de um vizinho estar atento, de um familiar estar atento a qualquer sinal de violência. Agora, secretária, quando a senhora fala desse desafio, eu imagino que os números são muito importantes, né? Já estava lendo, inclusive, a lei que criou, né, a Política Nacional de Informações Estatísticas relacionadas justamente à violência contra a mulher. Qual a importância de reunir esses dados e como eles podem realmente ajudar a combater essa violência que tem crescido de forma tão exponencial no país? É muito importante. Nós temos dados do DataSUS, nós temos dados das Secretarias de Segurança Pública, mas não são uniformizados. A gente conta com os governos estaduais para nos fornecer esses dados. Então, é uma grande luta. Nós, como Ministério da Justiça, para a gente conseguir centralizar esses dados. Sem esses dados, a gente não consegue fazer política pública efetiva. E a gente não pode politizar o tratamento desses dados. Então, essa lei vem em uma boa hora, mas estamos também testando algumas experiências. Por exemplo, em Minas Gerais, a gente vai lançar uma central de monitoramento, a primeira do país. Vai ser um projeto piloto. Todos os municípios de Minas Gerais, eles vão ser monitorados a tempo real. Qualquer ocorrência policial ou então qualquer medida protetiva que um juiz expedir em relação à mulher vai ficar dentro de um banco de dados e Tribunal de Justiça, Ministério Público, Polícia Militar vai conseguir tratar esses dados. E mais, nós aqui da Secretaria Nacional de Política para as Mulheres vamos ter acesso e saber o que está falhando, como que a gente pode melhorar, qual tipo de política que a gente pode levar para aquele município. Muito importante. A gente já volta a conversar, secretária. Eu quero agora lembrar você que nos acompanha que é possível assistir ao JR Entrevista na Record News às 7h. Também no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas à 00h30 e, claro, sempre por meio das nossas redes sociais. Vou falar um pouquinho sobre um outro desafio que tem a ver com a questão econômica, né? Muitas mulheres são chefes de família e sofreram também nesse sentido com perda de renda durante a pandemia. O que tem sido feito nesse sentido para acolher essas mulheres e ajudá-las a sair da crise? Infelizmente, as mulheres foram as mais afetadas, principalmente porque os setores mais afetados da economia foram os de serviços de comércio, onde as mulheres estão presentes. 8,5 milhões de mulheres, até o ano passado era o dado, que perderam seus empregos. E aí veio um grande desafio. Como chegar até essa mulher, capacitá-la, fazer com que ela retorne ao ambiente de trabalho e também socorrer aquela mulher que era uma pequena empreendedora. E ela estava decolando quando veio a pandemia. Hoje ela é o que chamamos de uma nano-empreendedora. E é nessa mulher hoje que a gente está chegando. Então, por exemplo, 43% das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres. Essa é a nossa prioridade hoje. Nós temos um programa chamado Qualifica a Mulher,
Nós lançamos, inclusive eu falei aqui no início do ano aqui com vocês, nós lançamos o Qualifique, a nossa expectativa era qualificar e capacitar 30 mil mulheres. Em setembro deste ano a gente já capacitou 33 mil. E a nossa estimativa é que até o primeiro semestre do ano que vem, 200 mil mulheres sejam qualificadas. Nós queremos chegar até ela, por quê? Falar de autonomia econômica das mulheres também é prevenir a violência doméstica. Também é prevenir a violência em relação à criança. É cuidar da família brasileira, que infelizmente hoje está doente, passando por vários desafios por conta também da pandemia. E é preciso chegar até essas famílias. A gente acredita que a força da mulher brasileira é que vai alavancar a economia do nosso país. Secretária, como é que está o projeto Casa da Mulher Brasileira? A gente sabe que é um projeto extremamente importante, né? Quantas unidades estão em atendimento hoje? Se é possível ter esse número e a expectativa de crescimento desse projeto? Sim, a Casa da Mulher Brasileira, que é um equipamento muito importante, porque ele reúne todos os serviços que a mulher precisa no mesmo local e evita o que a gente chama de rota crítica. Nós temos hoje 7 em funcionamento. A última foi inaugurada no Distrito Federal, na cidade de satélite de Ceilândia, que é uma cidade muito populosa e com um dos maiores índices de violência doméstica no Distrito Federal. Mas reformulamos esse projeto, porque ele era muito caro. Só com 13 milhões de reais era possível construir uma casa, e só em capitais do país. Veja que Ceilândia é o índice muito mais de violência doméstica do que Brasília. Então, não justificava. Então, nós estamos interiorizando a política pública e a nossa expectativa é de implantar 31 casas da mulher brasileira no nosso país, não necessariamente em capitais. E nós já investimos, nesse governo, 100 milhões de reais. E só para você ter a ideia da importância desse equipamento, é que no último ano, em plena pandemia, as 7 casas em funcionamento já fizeram 300 mil atendimentos. Nossa, quer dizer, é uma ferramenta extremamente importante. Extremamente importante, e a mulher se sente acolhida. E ela não desiste de denunciar, não desiste de prosseguir. E lá também ela recebe a oportunidade de ser reinserida no mercado de trabalho. Agora, explica pra gente o que são os 21 dias de ativismo no combate à violência contra a mulher e qual a importância disso, porque fecha um ciclo de uma série de medidas, né, e ações que foram tomadas. Sim. O nome é chamado de 16 dias de ativismo, é um movimento mundial de combate à violência doméstica. Mas aqui no Brasil a gente fala de 21 dias, porque o nosso, ao invés de começar dia 25 de novembro, começa dia 20, que é o Dia da Consciência Negra, e termina dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Nesse mês, a gente provoca uma sensibilização na sociedade e a gente concentra muitas entregas para ficar, primeiro para comunicar àquela mulher que ela pode contar com o aparato do Estado, para falar, olha, tem isso aqui disponível para você se você estiver em situação de violência. Olha, os nossos canais de denúncia, olha, o nosso número de WhatsApp, sabia que funciona 24 horas? Orientar, quando é que você deve ligar para o 180? Quando que você tem que ligar para o 190? E a gente vai aproveitar esse mês para fazer grandes entregas que a gente acredita que pode impactar, né, nessa guerra no combate à violência contra a mulher. A gente sabe que várias medidas são tomadas também para o cuidado, de um modo geral, para a segurança da mulher. Uma delas é o combate ao escalpelamento, algo que tem ocorrido com certa frequência. Explica um pouco para a gente como é. Veja bem, nesse governo, uma das missões que me foi dada foi trabalhar em prol das mulheres invisibilizadas. Aquela mulher que nunca foi alcançada por nenhum tipo de política pública. E nelas a gente está falando das mulheres ribeirinhas. E dentro desse cenário das mulheres ribeirinhas, nós temos as mulheres vítimas do acidente de escalpelamento na região norte do nosso país. São aquelas mulheres que, ao levar seus filhos para a escola ou ao ir por trabalho, os cabelos se enroscam no eixo do motor de embarcações. São embarcações artesanais, são famílias humildes. E ela perde o escalpo, que é chamado couro cabeludo, muitas vezes a face, nariz, orelhas, olhos. E essas mulheres, me causa muita emoção até falar delas, porque eu digo que elas estavam literalmente escondidas. Ninguém sabe disso, né? Porque nunca foi feito muito pouco. Há 10 anos atrás foi feita uma campanha muito tímida e ninguém mais falou. E essas mulheres são esquecidas. Elas são vistas como monstros na sociedade, porque ninguém quer dar um emprego para uma mulher que perdeu a sua própria face. Existe um preconceito muito grande e é isso que a gente quer acabar também, dando qualidade de vida para essa mulher, que ela foi vítima do acidente quando ainda muito jovem. 80% das vítimas são mulheres.
e um número enorme de crianças. O que a gente está fazendo? É um plano muito ousado, uma estratégia nacional, e aí nós contamos com a parceria de vários ministérios. E nesse plano, o nosso objetivo é erradicar o acidente de escalpelamento no nosso país. Não é admissível. Isso é violação de direitos humanos. Essas mulheres se isolam na sociedade para o resto da vida. Elas literalmente se escondem em suas próprias casas, até porque elas vivem numa região que o sol causa muita dor nessa região da cabeça. Não sei se você sabe, o couro cabeludo é um órgão do corpo. Então, elas sentem dores horríveis. Muitas sobrevivem com morfina. Os filhos sofrem porque na escola ele é estereotipado como o filho da monstra. Então, é um sofrimento que a gente precisa ter um olhar diferenciado. E aí vai o Ministério da Saúde com a gente. Vai o Inmetro, porque a gente está trabalhando na construção de uma nova proteção do motor dessa embarcação. A gente vai também com associações que vão restaurar a face dessas mulheres, muitos parceiros que a gente está conseguindo sensibilizar e dar um basta nessa situação. Perfeito, é um trabalho muito completo, né, secretária? Muito bem, a gente volta a conversar daqui a pouco, porque o JR Entrevista vai agora a um rápido intervalo e na volta a gente vai falar sobre a violência contra as mulheres negras. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta com o JR Entrevista. Aqui com a gente hoje a secretária nacional de Políticas para Mulheres, Cristiane Brito. Secretária, a gente sabe que, infelizmente, no Brasil, as mulheres negras são as principais vítimas da violência, né? Violência doméstica, violência nas ruas. Como tem sido abordado esse grupo, esse nicho da população? A gente tem levado o nosso trabalho para as comunidades. A gente tem levado o nosso trabalho para todas as regiões do país. E onde há uma maior concentração de mulheres negras, a gente dá uma atenção especial. Através de convênios com institutos federais, as universidades elas têm sido parceiras do governo federal e aí a gente consegue chegar até essas mulheres. Aqui, perto do Distrito Federal, por exemplo, a gente tem um projeto com as mulheres quilombolas. Na região norte também a gente vai levar agora também um projeto para as mulheres quilombolas. A gente entende que também na educação, falando desse tipo de violência nas escolas, a gente vai conseguir, pelo menos a médio e longo prazo, reduzir esse público, né, a violência em relação a esse público, que infelizmente é a maioria, como você falou. É grande mesmo. Agora, outra violência que pouco se conhece, pouco é disseminada, é a questão da violência obstétrica, né? No momento do parto, isso chama até atenção para a gente discutir a questão da prematuridade. Como é que tem sido a atuação do Ministério e da Secretaria nesse sentido? Pela primeira vez, o governo federal tem uma coordenação nacional da maternidade. E essa exigência veio do anseio da mulher mesmo, que, olha, eu sou gestante, eu já estou passando por uma situação de violência obstétrica, não só em relação ao médico, mas também pelos enfermeiros, isso é muito importante falar. E aí essa coordenação veio para ter esse olhar diferenciado. E também para aquelas mães que a gente chama de mães atípicas, que é um projeto assim também do meu coração, que eu quero muito avançar. A mãe de criança de uma criança com doença rara, de autismo, essa mãe diferente, que ela está precisando de socorro porque ela está em depressão, porque ela está cansada, porque ela foi abandonada pelo companheiro ou pelo esposo, assim que recebeu o diagnóstico, porque ela precisa de um olhar diferenciado para se capacitar e voltar ao mercado de trabalho. E tudo isso é possível. E a prematuridade, e hoje, dia 17 de novembro, é o Dia Mundial da Prematuridade. 15 milhões de crianças nascem prematuras no mundo todo. E aí a gente faz uma campanha de conscientização para que a mulher não deixe de fazer o pré-natal, para ter um olhar atento à pressão alta, ao diabetes. E é um desafio muito grande. Eu sou mãe de uma criança prematura e eu sei o que eu passei. Inclusive, eu acho que eu estava sendo preparada para depois assumir a secretaria, que eu pude ver como que uma política pública pode alcançar uma mulher naquela situação que eu passei, de uma pressão alta, de uma eclâmpsia pós-parto, o olhar atento que você tem que ter, um freio, de repente, alguma coisa que você está fazendo, principalmente no trabalho, que foi meu caso. Enfim, é um desafio muito grande. E a maternidade, ela precisa ter esse olhar diferenciado do Estado. Precisamos de políticas públicas voltadas para a maternidade. Secretária, a gente sabe que no ano que vem, ano eleitoral, muitas mulheres que são candidatas, que tentam fazer a diferença no ambiente político, são vítimas também de discriminação e de violência. Como encarar esse grande desafio que tenta realmente cercear o direito da mulher de fazer política, de estar no ambiente público? Olha, eu digo que a violência política é uma das principais causas de subrepresentação da mulher na política no nosso país. Não só no nosso país, mas aqui,
nas eleições de 2020, isso foi muito real. Mulheres vítimas de agressões físicas, mulheres são vítimas de fake news o tempo todo. Mas agora nós temos uma lei que foi aprovada, felizmente, esse ano. E pela primeira vez nas eleições de 2022, essa lei vai ser aplicada. Vai ser um grande desafio, não só para nós, mas para o sistema de justiça. Só que lá em 2020, nas eleições municipais, o que a gente fez? A gente pegou o nosso canal de atendimento à mulher em situação de violência, que é o 180, e a gente criou um canal específico para violência política. E as denúncias eram encaminhadas para o Ministério Público Eleitoral. Foi uma ação inédita, a nível assim, mundial, e que a gente agora vai intensificar. Amanhã eu tenho uma reunião com todas as agremiações partidárias para discutir isso e vamos começar 2022 fazendo uma grande campanha de filiação partidária, conscientizando aquela mulher que ela precisa ingressar para o mundo da política. Olha, é nítido que mais mulheres na política está atrelada à redução da mortalidade infantil, a maior investimento na educação, na saúde, mas a gente precisa que a mulher reconheça esse poder que ela tem nas mãos. E eu digo que a sociedade ela está mais sensibilizada para isso agora. Perfeito. Secretária, só para a gente reforçar como serviço, antes de finalizar o programa, o aplicativo para que as mulheres possam baixar e fazer denúncia é o... Direitos Humanos BR. Uhum. Eu queria falar também do WhatsApp, que claro, o telefone é 61 99656 5008. Além do 180 que a gente está colocando na tela à disposição das mulheres. Foi um prazer conversar com a secretária. Muito obrigado por sua presença aqui no JR Entrevista. Muito bem, a gente fica por aqui no programa de hoje. Lembrando que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 7 da noite, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, sempre à 00:30 e por meio das nossas redes sociais. Muito obrigado por sua companhia. A gente se encontra no próximo JR Entrevista. Até lá.